Disputa pesadíssima por audiência na TV na noite dessa quarta-feira com Corinthians na Globo, Flamengo e São Paulo no SBT, NBA, finais na Bandeirantes, além de reality show na Record. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa disputa, com direito até a Eliana, apresentadora, comentando, participando do jogo do São Paulo. Quero falar também sobre Neymar, que é o maior devedor ao fisco na Espanha, são 222 milhões de reais. Para completar, vou te falar a respeito do Grêmio, quem é o grande responsável pela dívida milionária que o Grêmio fez com o Thiago Neves. E por último, a situação do Ferroviário, que está sendo tratado como um patinho feio, apesar da ótima campanha na Série C. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo a sua principal arma para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. O OneFootball agora é a casa da Bundesliga e também da Copa da Alemanha. Você pode assistir a todos os jogos do campeonato alemão. Quero te mostrar um pouquinho do que tá aparecendo no OneFootball. Além das transmissões, tem uma série de notícias, como por exemplo o anúncio do Lyon em relação ao Lucas Paquetá, novidades no City do De Bruyne, que deve ser reforço para a partida contra o Burnley na Copa da Liga Inglesa, o Real Madrid confirmando lesão do Hazard, que pode perder o clássico. Enfim, tem uma série de notícias bem legais. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, baixa o OneFootball para qualquer celular, não vai gastar nenhum centavo e ainda vai ficar bem informado. Quero começar o vídeo contando sobre uma treta no Ceará. O Ferroviário, que é vice-líder da Série C, se tornou patinho feio para a Federação Cearense e também para a CBF. A treta começou depois que o Rogério Ceni e o Fortaleza perderam um clássico para o Ceará. Rogério Ceni saiu detonando as condições do gramado do Castelão e a partir daí a CBF acabou impedindo que o Ferroviário jogasse. O time, que é afiliado da Federação Cearense desde 1938, estava utilizando o Castelão pelo menos 2 vezes por mês. O estádio próprio do Ferroviário está passando por obras e o Presidente Vargas se tornou um hospital de campanha por causa do coronavírus, por isso a opção pelo Castelão. Porém, apesar da vontade do Ferroviário em continuar jogando no principal estádio, que é público, a CBF e a Federação Cearense optaram por tirar o Ferroviário de lá e ele tem mandado suas partidas numa cidade bem próxima da capital, na cidade de Horizonte. Estádio completamente sem condições, os vestiários têm sido usados, por exemplo, para depósito, gramado horroroso, as condições de iluminação também não são bacanas e o Ferroviário está se sentindo desprestigiado pela própria federação. Tudo começou com a reclamação do Rogério Ceni do Fortaleza e desde então o Ferroviário é quem tem sofrido. Bora falar sobre a rescisão milionária de Thiago Neves no Grêmio. Ele vai ter direito a 3 milhões e 400 mil reais, que serão pagos em 12 parcelas. Primeira parcela vencendo no dia 30 de setembro, ou seja, nessa quarta-feira. Ele vai receber até 30 de agosto do ano que vem. 286 mil reais por mês, sem fazer força alguma. Preciso te contar como é que se deu a rescisão do contrato e quem foi o grande responsável por fazer com que o Thiago Neves assinasse por 2 anos. A gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo, quando o Thiago estava prestes a ser contratado pelo Grêmio. A ideia do tricolor gaúcho era oferecer 1 ano de contrato, o Thiago insistia para que tivesse 2 anos de contrato. Participavam da negociação o presidente Romildo Bolzan, o CEO do clube, o Carlos Amodeu, o então diretor executivo de futebol, o Klaus Câmara, além do Thiago Neves e do seu empresário. Eles estavam conversando por telefone quando o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, sugeriu contrato de 1 ano, mais 1 ano, e foi também do Carlos Amodeu a sugestão de que caso o Thiago Neves disputasse pelo menos 40% dos jogos, esse contrato seria prorrogado de forma automática por mais uma temporada. A alegação foi de que com isso, certamente o Grêmio conseguiria convencer os membros do Conselho Deliberativo de que não haveria problema em relação a um contrato tão longo. Essa informação, inclusive, me foi confirmada pelo representante legal do Thiago Neves, o cara que participou das negociações. No fim das contas, o Thiago Neves acabou não dando certo, não se aplicou, não teve uma boa passagem e o Grêmio decidiu por rescindir seu contrato. Até por isso está bancando esses 3 milhões e 400 mil reais. Não fosse pela extensão do contrato desse vínculo de 2 anos, certamente o valor seria bem inferior aos 3 milhões e 400 mil. Preciso te contar também que dessa grana, 1 milhão e 900 mil são de danos morais.
Sim, o Thiago Neves se sentiu extremamente incomodado com a forma como foi dispensado. Ele descobriu da notícia pela imprensa, ninguém do Grêmio havia o comunicado, até por isso ele conseguiu esse 1.900.000 reais, que é um valor tão alto também por conta da possibilidade da prorrogação do contrato. Então Carlos Amodeu é o grande criador desse contrato de 1 ano mais 1 ano e por conta disso a dívida do Grêmio com o Thiago Neves ficou tão alta. Bora falar agora sobre uma notícia ruim que envolve Neymar. Ele é hoje a pessoa física com a maior dívida com o fisco espanhol. Essa dívida, de acordo com o Tesouro da Espanha, é de 34 milhões de euros ou 224 milhões de reais. Bastante dinheiro, hein? Só a dívida com sanções é superior a 1 milhão de euros ou mais de 6 milhões de reais. E não foram pagas até 31 de dezembro do ano passado. O Neymar preferiu não comentar sobre o assunto, assim como pessoas próximas a ele, mas é uma informação que vem do Tesouro da Espanha. Não há nenhum outro jogador no futebol espanhol ou que tenha passado por lá, por exemplo, como Cristiano Ronaldo, como Messi e vários outros que já tiveram problema com o fisco, com uma dívida tão grande. Esses 224 milhões de reais fazem do Neymar um devedor maior até do que clubes de futebol. Por exemplo, o Real Múrcia deve 10 milhões e 700 mil euros, algo superior a 60 milhões de reais. Já o Hércules deve 3 milhões e 700 mil euros, muito menos do que os 224 milhões de reais do Neymar, que vai ter dificuldades caso queira voltar à Espanha em relação a essa grana. Só para completar, vale a lembrança de que Real Madrid e Barcelona sempre se colocaram como os clubes mais interessados em contratá-lo do PSG. A volta à Espanha certamente vai significar a necessidade de o Neymar se apressar em relação ao acerto com o fisco espanhol, sob o risco de sua contratação ficar pendurada. Bora terminar o vídeo falando sobre a quarta-feira agitadíssima em relação à TV no Brasil. Tudo por causa das transmissões marcadas para a noite em TV aberta. Quero começar falando sobre a Globo, que mais uma vez vai ter o Corinthians como alvo, como prato principal. Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense, jogo atrasado, lá da primeira rodada, a partida disputada na Neoquímica Arena. A Globo tem transmitido jogos do Corinthians nas últimas quartas-feiras para rivalizar com o SBT, que tem a Libertadores da América, e pelo menos na capital paulista, a coisa tem funcionado super bem. Corinthians sempre liderando a audiência, mesmo com jogos mais importantes de Libertadores da América na concorrente. Se a gente vai ter Corinthians na Globo, teremos no SBT 2 jogos extremamente importantes. São Paulo e River Plate direto da Argentina para o estado de São Paulo e para outras cidades. Daqui a pouco eu te conto quais cidades. E teremos também Flamengo e Independente Del Valle, jogo dos líderes do grupo do Flamengo. Jogo que será no Rio de Janeiro e terá transmissão para a maior parte do país. Nessa quarta-feira, ao contrário das outras, o SBT tem 2 grandes jogos. Nas últimas quartas-feiras, a última em específico tinha o Grenal, que garantiu altos índices de audiência na capital gaúcha, mas não foi bem no restante do país. E o Palmeiras foi o responsável por entrar em campo nas 2 últimas quartas-feiras com números ruins. Só 9 pontos de audiência nas 2 últimas quartas-feiras. O pessoal do SBT não ficou muito comovido, nem muito feliz com os números apresentados pelo Palmeiras. Bom, falei sobre o Corinthians na Globo, falei sobre São Paulo e Flamengo no SBT. A Record continua com seu reality show A Fazenda, que tem registrado bons índices de audiência. Nas 2 últimas quartas-feiras em São Paulo, por exemplo, ficou à frente do SBT com Libertadores da América, e a Bandeirantes também entra para disputa nessa quarta com o primeiro jogo das finais da NBA, partida entre Los Angeles Lakers e Miami Heat. Serão no máximo 7 jogos dessa série, de um lado LeBron James, de outro Jimmy Butler. Vai ser um confronto bem legal, embora exista o favoritismo para o Los Angeles Lakers. Então, quarta-feira agitada, estou muito curioso para saber como é que vão se dar os números. Prometo trazer os números finais da audiência nessa quinta-feira em algum vídeo no canal do Nicola. Para completar, mais algumas observações importantes. Para onde é que a partida entre São Paulo e River Plate será transmitida no SBT? Para o estado inteiro de São Paulo, para Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Maringá. Transmissão que terá Théo José como narrador, Mauro Betting e Edmilson como comentaristas, e também a participação da Eliana. Sim, a Eliana, apresentadora do SBT, é a convidada para a partida dessa quarta-feira. Na semana passada foi o Ratinho, torcedor do Palmeiras, num jogo do Palmeiras. Agora a Eliana, torcedora do São Paulo, participando da transmissão de um jogo do São Paulo. Isso deu uma enorme repercussão ao longo dessa quarta-feira. Muita gente contestando, perguntando se a Eliana gosta de futebol. E o SBT se apressou em afirmar que ela não comentará o jogo e sim mostrará um pouquinho da paixão dela e da família dela pelo tricolor.
Já o jogo do Flamengo contra o Independiente Del Valle terá transmissão em todo o restante do país. Todas as cidades que eu não citei terão transmissão de Flamengo e Independiente. Transmissão com apresentação e narração de Luiz Alano, comentários de Eugênio Leal e Júnior Baiano. Para fechar, preciso te contar também que a Globo continua de olho nas partidas transmitidas no SBT e já marcou para 21 de outubro o jogo entre Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians porque o jogo é em São Januário. A Globo antecipou essa partida, mudou a programação para conseguir colocar Vasco e Corinthians se enfrentando numa quarta-feira, que equivale à última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Então o SBT vai ter jogo importante da Libertadores para transmitir, mas vai ter a Globo mais uma vez com uma partida do Corinthians agora enfrentando outro gigante do futebol brasileiro, o Vasco da Gama. Essa disputa por audiência entre SBT e Globo continua bastante acirrada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você ser membro do canal do Nicola. Vou deixar aqui embaixo. Aqui embaixo tem um quadrinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? Nos vemos em breve. Tchau, tchau!